aqui nesta noite, aleluia. Eu não vou ficar falando para você dar o seu melhor, não, porque a presença de Deus, ela vai impactar a tua vida. A presença de Deus vai falar com você totalmente diferente nesta noite. Mas se eu fosse você, abrir o seu coração, deixa Deus falar contigo. Deixa Ele falar contigo. Porque Ele tem algo para realizar sobre a nossa vida. Ele tem algo para fazer sobre as nossas vidas. E quando tem pessoas que estão pensando já em colocar barreiras, porque o inimigo ele vai enviar pessoas para tentar colocar uma barreira no nosso caminho. O Senhor está quebrando esta maldição, esta peleia. Está quebrando, sabe por quê? Porque se nós vemos na casa do Pai, nós temos que dar o nosso melhor, aleluia. Então nesta noite, o Senhor está quebrando todo impedimento na tua vida, de você ir para frente, de você prosseguir, de você caminhar. É a presença dEle. Para mim terminar, entregar para o pastor. Vou cantar só mais 5 louvores, é brincadeira. Toca nessa moça aqui. Isso. Eu me arrepio falando contigo aqui agora. Mas o Senhor ele falava ao meu coração, eu mandava te dizer desta maneira. Ele é um Deus que visita o teu coração nesta noite, moça. Enquanto eu estava louvando, o Senhor ele falava: eu estou tirando algumas feridas do coração dela. E eu via como se fosse uma tristeza saindo. E ainda eu digo mais para ti, mulher. O Senhor ele tem um plano tão lindo sobre a tua vida. Eu não te conheço, mas que Ele tem, Ele está decretando aqui sobre o meu coração e mandando te dizer. Ele é um Deus que cuida da tua vida, Ele cuida da tua casa. Você está entendendo? Porque Ele tem projeto para fazer sobre a tua história. E tudo que está sendo impedimento, eu via caindo por terra em Deus, Ele tirando. Mas através desse abraço que você vai receber, Ele vai impactar a tua vida. Sueli, dá um abraço nela lá, Sueli. Olha pela vida dela, Sueli, em nome de Jesus. Para me entregar, para me entregar. Toca nessa moça aí também, isso. O meu Deus, Ele te visita nesta noite de hoje. Você ouvia muitas correntes sendo quebradas. Eu vi algumas correntes sendo quebradas sobre a tua vida. E o Senhor ele falava ao meu coração, mandava te dizer desta maneira: o projeto que eu tenho, o diabo ele não pode tocar. Mas só que toda vez, quando você está subindo, o inimigo ele tenta jogar a palavra para você descer. E quando eu via você subindo escada, eu via você descendo uma 5. Mas o que significa isso? Os projetos que Deus coloca na tua mão. Eu vejo Deus ele fazendo algo tão maravilhoso, mas eu vejo o inimigo tentando lutar e tentando puxar
E ele fala: fica tranquila, que eu estou falando com você, minha filha, e vou mudar o quadro da tua história, diz o meu Deus. Recebe em nome de Jesus. Dá um abraço nela. Será que você pode exaltar o Senhor com as mãos, porque ele merece? Pode vir, pastor. Tua presença. Tua presença é o meu prazer. Tua presença. Tua presença é o meu prazer. Tua presença. Tua presença é o meu prazer. Tua presença. Receba as palmas, palmas. Saúde os irmãos na paz do Senhor Jesus. Quanta gente bonita aqui hoje. Fala assim: eu sou mesmo, eu sou bonito mesmo, sou lindo. Glorificado seja Deus. Hoje nós temos alguma ausência também dos crentes do verão, né? Choveu da noite, né? Direito da risada, né? Os crentes de verão. Louvado seja Deus, mas que bom que você está aqui. Vamos dar mais uma palma para Jesus. Podemos assentar um pouco na presença? Para que nós possamos ganhar tempo. Você mandou, Bruna, você mandou em particular? Para que nós. Eu vou olhar aqui melhor. Para que nós possamos ganhar tempo, eu gostaria de saber se tem algum dizimista essa noite. Então tá bom, daí nós fazemos as ofertas então. E eu queria aqui saudar já, vamos ficar de pé, Maria. Quem é a Maria? Maria, fica de pé. Eu te conheço, Maria, de onde? Eu te vi, devo ter te visto assim por um acaso. Seja bem-vinda, Maria, essa igreja já ama você. Essa igreja de verdade te recebe com todo carinho, com todo amor. Eu espero que você saia daqui transbordando a palavra de Deus, tá bom? Fica de pé ainda que a igreja vai saudar você em nome de Jesus. Camila. Eita, mais uma Camila, Camila. Se vier a outra domingo, tem Camila. Não tem aquela musiquinha, uma Camila incomoda, não tá? Mas você não é. Camila, seja bem-vinda também em nome de Jesus. Essa igreja já te ama. Nós temos isso de bom, a gente não conhece, mas o Senhor nos coloca o amor no coração. E tenho certeza que você vai sentir aqui, ó, abraçada, porque Deus é na sua vida. Fica de pé, fica de pé. Carmita, acertei? Ah, mas não é mais visitante não. Mas vou deixar hoje como visitante. Olha que sorrisão bonito, você sorriu por todo. Se fosse por sorriso, eu já tinha ganho, viu? Meu Deus. Seja bem-vindo de novo, senhora. Senhora, uma bênção nessa casa, nessa igreja. Eliane. Ah, essa daí vem de lá do Jardim Valquíria. É Jardim Valquíria ainda? É. Eliane, para quem não sabe, ela é irmã da mãe do Renan. Olha que bênção aí, ó. E essa aí é filha da avó. Cadê a avó? Cadê a avó lançar a mãozona dela? Cadê? Está se escondendo de quê, mulher? Pelo amor de Deus. Essa é a bênção da Eliane que vem nos visitar. A dona Anitta já veio, né? Nós fazemos o culto na casa dela. Inclusive o terceiro dia, né? Terça-feira que vem. Eliane, fica de pé também para nós saudarmos você, em nome de Jesus. E a Érica. Onde é que está Ellen? Vai falar que é. Vamos assumir mais dois. Ellen, seja bem-vinda. Ela consertou agora, tem vai editar texto. Ellen, seja bem-vinda também. Filha da Eliane, prima do Renan. Ninguém tem culpa dessas coisas ali no pacote. Mas seja bem-vinda também, que Deus abençoe. Como que essa igreja linda recebe esse povo lindo? Seja bem-vindo em nome de Jesus. Volte sempre pra
do Senhor. A obreira Rosa vai estar passando aí com a salva. Enquanto isso, o Renan faz mais um trecho de um louvor para que você possa fazer com alegria em nome de Jesus. Amém. Quem veio escutar a voz de Deus hoje? Então fala comigo assim, pastor. Pode doer. Tem um pregador que fala isso, né? Pode doer, mas vai sarar. Olha o pessoal do seu lado e fala assim, pode doer, mas vai sarar. Mas se não doer, é também bom demais. É verdade? Então deixa Deus falar da maneira que Ele quiser, da maneira que Ele assim determinar. Presbítero, dá só um cano aqui para mim, por favor. Da maneira que Ele quiser, da maneira que Ele quiser. Vamos ganhar tempo? Então abra a tua Bíblia no segundo livro do profeta Samuel. Aleluia. Segundo livro do profeta Samuel. Hoje é um preparatório, fala preparatório, para uma das maiores campanhas que nós vamos ter aqui. As pessoas remanescentes de repente de Deus sabem o quanto é importante os particulares com o Senhor. E eu convido você a ter uma experiência com Deus. Gustavão, gostei de ver você aí, meu menino. Eu venho convidar você a ter uma experiência com Deus inigualável. 21 semanas. Para grudar mesmo. 21 semanas para que nós possamos ter esse contato com Deus. Começa a quarta que vem, mas Deus mandou eu preparar a campanha no dia de hoje. Então acho que é tempo de nós entendermos o que Deus tem para nós. Então que você possa sair daqui moído dessa palavra de uma maneira tão forte, tão poderosa, que a palavra venha fazer diferença na tua vida. E eu espero que você pegue essa palavra e viva dela a semana toda, o mês todo, o ano todo, porque toda palavra proferida do altar é vitamina para a vida daqueles que creem. Então fala para a pessoa do seu lado assim, só para a gente ganhar um tempinho, você fala assim para a pessoa do seu lado, mas tem que olhar. Quem é capaz de olhar para a pessoa do lado? Não, no olho. No olho. Fala assim, ó, você que está sem ninguém para olhar, quem está no meio sem ninguém fica olhando para os dois lados. Fala assim, meu irmão ou minha irmã, sei lá se tem homem ou mulher. Fala, meu irmão ou meu irmão. Depende do sexo que está do seu lado. Fala, meu irmão ou minha irmã. Fala, eu sei que você me ama. Pode falar sua vida. Mas se tu me ama mesmo, não fala comigo amanhã. Pelo menos até o fim do culto. Até o final do culto vamos visar o que Deus tem para nós. É poderoso. Aleluia. Segundo livro de Samuel, capítulo 21, o versículo é do 15 em diante. Eu vou ler apenas 3 versículos até o 17. Texto esse que eu já li uma vez no altar, mas que eu repito por um outro caminho hoje, a qual o Senhor prepara. Olha que campanha que está vindo aí.
remove a minha pedra. Ah, Jesus! E vai ser montado aqui um esquema de fé muito grande para você sentir uma privacidade em falar com Deus. Vai ser muito gostoso. Já que levantou um pedaço, levanta todo mundo, vamos ler a palavra junto, né? Vamos ver o que Deus tem para nós. Amém. Aleluia. Eu estou com a Almeida Corrigida Fiel, aí também está a Almeida Corrigida Fiel, acho que nós vamos na mesma pegada, né? Vamos lá. Tiveram mais os filisteus uma peleja contra Israel, e desceu Davi, e com ele os seus servos. E tanto pelejaram contra os filisteus que Davi se cansou. Eita, tem gente que até suspira, fala, se cansou. Fala, eu estou cansado. E Esbignob, que era um dos filhos do gigante, cuja lança pesava 300 ciclos de cobre, e que cingia uma espada nova, intentou ferir Davi. Porém, Abissai, filho de Zeruia, o socorreu e feriu o filisteu e o matou. Então os homens de Davi lhe juraram, dizendo: nunca mais sairás conosco a peleja, para que não se apague a lâmpada de Israel. Agora larga a Bíblia e senta aplaudindo Deus. Fala, eu quero liberdade. Vamos começar igual carro. Nós vamos começar bem devagarzinho. Mas quando esquentar, eu creio que Deus vai entrar no profundo e no secreto da tua vida. Quem veio buscar vai sair armado aqui. Nós estamos numa semana que tem bambu, tem flecha. Então nós vamos seguir aí em nome de Jesus. Aleluia. E o interessante é que nós estamos num texto de Davi. Falar de Davi é falar de um menino que teve um chamado muito lindo, mas um chamado cheio de provações, um chamado cheio de desafios e um chamado cheio de propósitos. Que às vezes as pessoas são chamadas e acreditam que a fé cristã ela é uma coisa alegre, feliz e calma. Te venderam errado o peixe. Fé cristã não tem nada a ver com calma, não tem nada a ver com felicidade, não tem nada a ver com tranquilidade. Fé cristã tem a ver com guerra, com batalha, mas também assimilada de vitórias, de conquistas, porque o Senhor é o nosso grande pastor, e aquele que está debaixo do esconderijo do Altíssimo sabe que a sombra do Onipotente ele vai o quê? Descansar. Pastor, tu acabou de ler sobre cansaço, e agora tu está falando sobre descansar. Davi, ele foi preparado, e para ser preparado um ministério, ele não pode ser um ministério onde as pessoas tenham tranquilidade, porque nós vemos hoje ministérios formados embaixo de tranquilidade. A Bíblia nos ensina que Davi teve que matar urso, Davi matou leão. O gigante é uma terceira etapa na vida de Davi, mas Davi matava urso, matava leão, porque ele tinha que defender o rebanho do seu pai Jessé. Então, por essa defesa, ele tinha que enfrentar aquilo que poucos homens enfrentavam. Tem coisas que muitas vezes você vai fazer que ninguém está fazendo. Então não questione, porque quando você for receber, ninguém está recebendo. Então quando você entende os propósitos de Deus na sua vida, você vai começar a entender que a vida do crente é uma batalha constante. Meu querido, a vida do crente é algo que vai determinar qual é o ponto que você vai atravessar e o que vai acontecer com a sua vida. Davi, ele enfrenta um gigante que por 40 dias estava assolando o povo de Israel. 40 dias não é apenas 40 minutos, muito menos 4 horas ou 40 horas. Nós estamos falando de 40 dias. 40 dias o povo estava agoniado, porque o perigo estava olhando para eles e eles não poderiam se livrar daquele perigo. Então muitas vezes os problemas que nós carregamos, nós queremos que eles vão embora rápido. Isso é uma coisa que está no coração da gente. Às vezes nós oramos e falamos: Senhor, leva de mim esse mal, aparta de mim o que está acontecendo.
Mas muitas vezes você acorda e vê que o problema não sumiu, ele continua ali. Mas o problema é estar esperando o quê? Levantar mais um Davi, para que ele possa guerrear e ele possa entender que o problema vai sucumbir a partir do momento que você enfrentar ele. O problema não corre das pessoas, somos nós que corremos para cima do problema para fazermos com que ele sucumba diante de nós. Então eu quero te convidar a entrar numa jornada onde nós vamos entender que nós temos que enfrentar guerras, porque muitos enfrentaram guerras por nós, para podermos ter o que nós temos hoje. Davi, ele teve o seu reinado por 40 anos. A palavra de Deus diz que Salomão também reinou pelos mesmos 40 anos. Só que o reinado de Davi foi um reinado de guerra, desde o primeiro ano até o 40º ano. O reinado de Salomão foi um reinado de paz. Sabe por quê? Porque as guerras que Salomão ia enfrentar, Davi venceu todas elas. Então entenda que muita coisa que você está enfrentando hoje é para poder trazer paz para pessoas que vão cruzar a tua vida. Mas muitas das guerras que foram enfrentadas lá atrás é para que você tivesse hoje essa capacidade de levantar, de dar glória a Deus e de dizer: até aqui, Ebenezer, o Senhor tem nos ajudado. Então, quando a Bíblia nos fala sobre Davi, nós entendemos que guerra é uma coisa que exige preparo. Quando nós falamos de preparo, nós temos que entender que os seus problemas, eles não nasceram para sumir. Os seus problemas nasceram para serem enfrentados quase toda vez a mesma coisa. Então, uma coisa que eu quero deixar você bem tranquilo: não acredite que os seus problemas vão sumir. Pelo contrário, o teu problema de ontem talvez vai te pegar amanhã. É isso mesmo. Eu já estou te preparando que o teu problema dessa semana está vindo semana que vem. Por quê? Porque os problemas, eles vêm para que nós ganhemos resistência, para que nós possamos entender que o Senhor é conosco na peleja. E não importa se o problema ele veio para nos tirar a paz ou para nos tirar da direção, mas entenda que você está sendo forjado para que cada vez que o problema venha, ele não tenha resistência contra a tua vida. Mas tem pessoas que acreditam que graças a Deus acabou. Acabou não. Pastor, não acabou não, meu irmão. Te prepara que se não vir Golias, vai vir Zbig-Nob. Se não vir Zbig-Nob, vai vir outro gigante. Não acaba não, meu irmão. O teu erro é esse: você quer acabar uma luta e se preparar para uma nova luta. Ei, começa a se preparar pela luta que você venceu, porque quando ela se levantar, você vai falar: se levanta porque eu continuo aqui, guerreando de frente. Ei, você não me derrotou na primeira, nem vai me derrotar na segunda, porque eu estou mais resistente à luta que o Senhor tem trazido. Já pensou que contramão da palavra, você esperava dizer assim: ei, seu problema nunca mais vai voltar? Não, seu problema está atrás de você de novo. Te prepara, te forja, porque ele vai aparecer, porque ele quer balançar a tua fé, balançar as tuas conquistas. Mas assim diz o Senhor: aquele que espera no Senhor renovará as suas forças. Pastor, mas por que tanta guerra? Porque é só te colocando em guerra é que você descobre as armas que você tem e nunca usou. Você só vai descobrir as armas que você tem quando te coloca em guerra. Mas a guerra não é para te matar, a guerra não é para acabar com você. Pelo contrário, a guerra é para que você se fortaleça e comece a ter habilidades que talvez você tinha, mas nunca usou ela. Quer ver só? Quantas guerras você enfrentou e pessoas falaram que seu casamento ia acabar e seu casamento continua de pé? Quantas guerras você enfrentou que a pessoa falou: você vai sair daquele trabalho e você ainda vai passar fome? E não, você foi crescer de cargo, porque Deus é na sua vida. Quantas guerras você enfrentou que as pessoas dizem: essa vai acabar em depressão, e hoje tem que te assistir adorando o nome do Senhor. Ufa, vai cansar, mas eu vou vencer. Quem conhece um crente tranquilo?
Não é normal. Não é normal. Não é normal. Então a palavra de Deus diz que nós somos forjados pelo fogo. Nós somos forjados por aquilo que arde. Mas se Deus quer que nós descobramos ferramentas, é porque Deus sabe que nós somos capazes de muito mais daquilo que nós imaginamos. Sabe quem mais nos limita? Não é as pessoas, não é o adversário. Quem mais nos limita somos nós mesmos. Somos nós que temos a mania de olhar para o espelho com aquela cara de coitado, olhar para o espelho com aquela cara de dizer assim: poxa, será que ninguém tem dó de mim? Será que ninguém tem pena de mim? Nem o céu e nem a terra. Porque você não é digno de pena, mas você é carente do poder de Deus sobre a tua vida. Então eu quero te convidar a entender que quando Moisés estava diante de Deus, Moisés acreditava ter apenas um cajado. Então o Senhor desafia Moisés a descer no Egito e acabar com a maior potência que existia naquela época. Moisés olha para Deus e fala: mas tem certeza que é comigo? Parece nós no dia de hoje, Senhor. Eu vou ter que acabar com o Egito, eu vou arrancar aquele povo do Egito, mas Senhor, eu nem sei falar. E Deus está dizendo: essa parte você deixa comigo. Senhor, mas eu estou apenas com cajado. Não, Moisés, joga no chão, porque isso é serpente. Eu quero mostrar para você, Moisés, que sou eu que crio as ferramentas para você vencer a tua guerra. Talvez você não entendeu. Está com essa cara desanimado por quê? Aleluia. Te venderam o evangelho errado. Então eu vim aqui te vender o evangelho certo. Quando você decidiu ser crente, eu não sou neném. Esse negócio de paz é utopia, é fantasia. Te deram um samba-lelê e você acreditou. Porque quem te pregou o evangelho devia falar: te prepara, meu irmão. Porque eu não só vou te ensinar o evangelho, mas eu vou te ensinar a tal da armadura de Deus, meu irmão. Porque você tem que estar ali de pé e agarra. Você vai ter que vencer os obstáculos. Você vai ter que vencer. Fala: eu preciso vencer. Pastor, mas eu tenho que descansar mesmo no meio da guerra? Tem. Sabe por quê? O seu problema não foi embora. Por que eu estou vendo pessoas com o mesmo problema o ano todo? Aparentemente parece que venceu, não abre um sorrisão? Fala: pastor, eu consegui a minha vitória. Aí depois quer largar a igreja, quer largar o pastor, quer largar todo mundo. Sabe por quê? Porque ele vai enfrentar o mesmo problema de novo. Fala: meu Deus do céu, não é possível. Aí nós começamos a achar o problema na igreja, começamos a achar o problema nas coisas. Mas a única coisa que nós não entendemos é que ninguém diz que o teu problema vai embora. O que nós estamos dizendo é que você vai se fortalecer para vencer o mesmo problema 10 vezes. Não importa quantas vezes ele aparece. Mateus capítulo 4, versículo 11. Fala para o teu irmão: meu problema volta. Agora, quem ele vai encontrar quando voltar depende de você. Quem é a pessoa que ele vai ver quando ele voltar depende de você. Porque eu enfrento problemas há 18 anos. Um problema há 18 anos. Mas hoje ele é tão pequenininho que se eu tomar cuidado eu penso nele. Agora inverteu. Tinha vez que eu pedia pelo amor de Deus pelo meu problema missionário. Agora quando eu estou andando é um problema. Tu cresceu, cara. Tu tá grande, cara. É isso mesmo, filho. Você emociona porque é isso que a palavra diz. Lê bem alto. Mateus 4 e 11. Então o diabo o deixou, e eis que chegaram os anjos e o serviram.
Jesus, porém, ouvindo que João estava preso, voltou para a Galiléia. 10. E deixando Nazaré, foi habitar em Cafarnaum. 10. Para que se cumprisse o que foi dito pelo profeta Isaías, que diz: 10. Então disse-lhe Jesus: vai, Satanás, porque está escrito: Senhor teu Deus adorarás e só ele servirás. 11. Então o diabo o deixou e eis que chegaram. Eu pedi para ele repetir 2 vezes. Quem deixou Jesus? Para sempre? O diabo não aparece mais? Então quem diz que vai subir? Eita glória! Aonde te venderam o evangelho que o teu problema ele ia sucumbir? Aonde te venderam que você não iria passar mais por isso? Por isso que eu te convido a entender o que é evangelho e dizer: Senhor, já estou entendendo, se a prova é a mesma, o meu crescimento é maior do que a última vez. Aleluia. Fala, pastor, qual é a primeira lição? Eu quero expor o texto para vocês hoje. Eu não quero trabalhar o texto, eu quero expor o texto. Qual é a primeira lição? Se não repetir, fica chato. Mas qual é a primeira lição que eu tenho que aprender para que eu não faça mais desânimo, tristeza e desistência? A primeira lição: pare de se preocupar com o problema dos outros. O problema é que você se enfia tanto no problema dos outros que quando vem o seu, você não dá conta. Davi é a maior lição disso. O texto que olha eu li, se você ler o contexto para trás, você vai entender que Davi, no capítulo 21, do versículo 1 ao 14, ele está resolvendo os problemas de Saul. Ele não está resolvendo os problemas dele, não. Ele está resolvendo os problemas de Saul. Saul, ele quebra uma aliança, porque lá em Josué ele criou alianças com os gibeonitas, que ninguém poderia tocar nos gibeonitas, ninguém poderia se levantar contra os gibeonitas. O que Saul fez? Saul exatamente toca nos gibeonitas. Lá vai Davi resolver o problema de Saul. Davi se levanta e começa a lutar, a guerrear para poder apaziguar o problema. No mesmo capítulo, Davi mata 7 pessoas, enforca, ele tira da forca, ele enterra, ele faz tudo o que tinha que fazer, que era um problema de Saul também, não era um problema dele, e ele continua resolvendo os problemas de Saul. Quando chega no texto que eu li, a Bíblia diz: e Davi se cansou. Mas Davi se cansou com o quê? Com o problema dele ou do outro? Aonde você escutou que Deus te trouxe para resolver o problema dos outros? Apresenta a palavra que te der. É para isso que Deus levanta e capacita pessoas para fazer determinadas áreas. Só que você muitas vezes está salvando o casamento dos outros, está acabando com o seu dentro de casa. É capaz de seguir o filho dos outros até na Cracolândia. É capaz de fazer um monte de coisa na cada pessoa. Fica lá babando o filho, dizendo: não, vamos orar por ele, vamos orar por ele. Mas o seu filho você não cuida. Com o seu filho você nem senta, mas com o dos outros tu perde tempo tremendo. Por quê? Porque eu tenho que me preocupar com o problema dos outros. Eu tenho que levar uma cesta básica na casa do meu irmão, mas você parou antes para dar uma olhada na sua despesa. Irmão, vem cá, eu preciso orar com você. Eu preciso falar com você. Eu preciso, irmão, eu estou tão preocupado com você. Aí está lá a minha mãe, que eu não ligo faz quase 3 meses. Mas eu estou aqui afagando a mãe dos outros. Que não é errado, mas eu deveria estar preocupado também com a minha família.
eu deveria tratar também a minha família. Eu quero dizer uma coisa para você: eu amo quando me respeita. Mas se eu sonhar que você me respeita e não respeita seu marido, pega o teu respeito e leva para lá, porque eu não quero mais. Não quero. Se o jovem me abraçar e mandar o pai se lascar, eu não quero, jovem, você perto de mim. Porque se você não é capaz de fazer o interno, para de fazer teatro no externo. Todo mundo te tem como bonzinho, porque ele entrava dentro da sua casa. Mas fiel, meu Deus. Glória a Deus, papai. Aleluia. Verdade, meu Senhor. Então é tempo de você começar a se preocupar com os seus problemas. Está na hora de você começar a olhar para dentro da sua casa, da sua vida. Você vai arrumar a fé de quem se a tua fé está bagunçada? Você vai arrumar a vida espiritual de quem se tu não é capaz nem de ficar de pé? Vamos se preocupar primeiro em você ficar de pé, para que depois você possa estender a mão para alguém. Tem irmãos que viram para mim e falam assim: nossa, pastor, faz 3 semanas que o senhor não liga para mim. Ei, mas a Bíblia diz em Hebreus 13 que vocês tinham que cuidar dos vossos pastores. E quem liga para mim? Quem liga para mim? Não, pastor, mas está escrito que o pastor tem que dar a vida pelas ovelhas. Não esse. Quem dá a vida pelas ovelhas chama-se Jesus Cristo de Nazaré. Pastor não é funcionário. Se o pastor faz é porque ele quer. Ele está a serviço de Deus, não do povo. E se você quiser voltar dando um exemplo, eu trago esse exemplo para a igreja. Para de gastar 50 minutos no telefone com a amiga e não conversar 10 minutos com o marido. Para de gastar 2 horas com os outros conversando, discutindo coisa de igreja, e não passa 1 hora com o teu filho, não dá um abraço. Eu sou um pregador que Deus faz eu sentir na pele. Hoje eu fiquei andando na rua com meu filho. Quando eu abracei ele, estremeceu até minha espinha. Eu falei assim: quanto tempo eu não abracei meu filho? Aí Deus olhou para mim e falou: mas você tem abraçado o filho dos outros. Eu falei: ei, Deus, é tempo de saber fazer o evangelho. É tempo de saber fazer o evangelho. Se eu não cuido de quem está do meu lado, Eliane, ser aclamado pelas pessoas de fora, as pessoas de fora tinham que ser reflexo daquilo que eu faço na minha casa. E graças a Deus eu sou bom homem, sou bom marido, mas tenho falhas, como a do meu filho. Mas a maior garantia do homem é quando alguém senta com a sua esposa ou com a sua mãe e fala: quem é ele? Quem é ele? O maior valor de um filho é quando a mãe fala: que tesouro que Deus me deu. Não só porque está vivo, mas porque me respeita. Porque o dia que um filho colocar alguém maior que a mãe e o pai, ele acabou de se diminuir a nada. A nada. Pastor, qual que é a última palavra dentro de uma casa? A da mãe e do pai. Mas o senhor não é pastor? O pastor não entra dentro da casa de ninguém para dar ordem. Porque cabeça dentro de casa já existe. Pastor habita aqui dentro, na casa de ninguém ele habita. Ele pede licença e permissão para falar algo da parte de Deus. Então peraí, tu está fazendo a mãe chorar para a sogra sorrir? Está invertido os papéis? Porque é tempo de fazer mãezinha chorar.
as mãezinhas sorriem, para que a sogra também sorria, para que as pessoas sorriam, para que todo mundo esteja feliz, não com aquilo que você fala, mas com aquilo que você tem de exemplo como homem de Deus. Quer conhecer o crente? Quer conhecer o verdadeiro crente? De boca fechada. Esse é o crente. O mínimo que ele faz é abrir a boca para pregar, o resto ele prega de boca fechada. É tempo de nós olharmos agora para casa e para nós. É tempo de você começar a olhar para quem está do seu lado e valorizar. Sabe esse amigo que apareceu de repente? Que você bate no peito e fala, meu amigo, teve muito tempo que você sangrou e chorou e nunca teve nada. Agora, porque ele apareceu como porta de escape, é muito legal você largar quem chorou com você e abraçar quem nunca chorou. Sabe por quê? Porque as pessoas ignoram a nossa caminhada. Mas eu quero te trazer a luz da Bíblia, que é tempo. Fala, é tempo. É tempo. É tempo de nós estarmos diante do Criador em espírito e o que? Qual é a verdade que você está pregando? Se Deus entrasse agora e falasse, me apresenta a tua família, como é que seria a tua família? Se Deus olhasse agora e falasse, me apresenta teu ministério, como é que seria a tua família? Nós estamos tão preocupados com o que as pessoas veem, que esquecemos que o mais importante vem no oculto. Que ainda que a pessoa não te perdoe, Ele é Deus para te perdoar. Ainda que as pessoas te ignorem, Ele é Deus. Mas você está tão vidrado em pessoas que Deus virou segundo plano na tua vida. Eu quero te convidar a inverter isso. Ame as pessoas, mas em primeiro lugar, ame o teu Deus acima de todas as coisas. Fala comigo. Eu tenho que olhar mais para mim, mais para minha casa, para estar apto a fazer a obra de Deus. Pega na mão de quem está isso, vai bater, vai bater. Tem pessoas que aparecem para nós, vai que eu estou na primeira só, hein? Tem pessoas que aparecem, mas eu vou correr, vou acabar. Tem pessoas que aparecem para nós e ela fala, vamos criar uma coisa aqui para vida. Então não discute isso, vamos criar uma coisa aqui. Ora por mim, pastor. Parei. Como é que é? Parei. Tem gente tão sacana que ela vem de oração e vai com o coraçãozinho descansado lá e não está nem aí com nada. Mas faz campanha e leva um monte de pedido. Pensa no pastor Tom, conhece um? Eu. Levei. Nossa, você falou, é verdade, eu tenho cara de canto, né? Agora eu levanto na cabeça e falo, é verdade, pastor. Não, estou brincando. Mas olha só, às vezes você faz a campanha e leva aquela bacia de pedido. E sobe os pedidos. Aí você fica clamando, parei, viu? Não vou levar meu pedido de conta, não, nem quero. Aí você vai, o bicho está roncando igual uma porca velha, nem orou para dormir, nem orou para levantar, não está nem aí, escreveu, jogou lá, e você está lá, Senhor, ei, vai clamar tua fé a partir de hoje, porque eu clamo por aquele que clama. Eu carregar pedidinho? Pastor, estou com um pedido de oração, subir junto. Você clama pelo teu pedido e eu clamo pela tua vida. Não. Por existir crente tonto, tem servo relaxado. É tempo de você começar a clamar. O sacerdote clama, mas clama tanto quanto o sacerdote. Porque se eu não ver você dar resquícios de fé,
você não vê você dar requisitos de um comportamento cristão. Ei, não sou eu que vou orar por ti, é você que está na hora de parar, entender a posição que você está e começar a clamar. Só os crentes que oram falam: chega! Eu vou orar por mim. Às vezes eu acabo com a minha fé atrás dos outros e estou aí, estou escanejando. É tempo de você buscar. O Senhor está vendo que você virou um crente carona. Você sobe no embalo da fé dos outros e fica aí só na carona. Só na carona. Ei, é tempo de a carona acabar. A partir de hoje. É tempo de você ter sua própria condução cristã. É tempo de você começar a exercitar a tua fé. É tempo de você clamar. Sabe por quê? Essa igreja já vai ter crescido 10 vezes mais. Se não só o altar clamasse, mas se todo mundo clamasse pela igreja de Deus. Fala, é tempo de pensar em mim. A segunda parte que vai te ajudar a entender o plano de Deus na sua vida é que você já se cansou da caminhada. E está certo. Como assim, pastor? Está certo. Você acha que a vida não cansa? Você acha que a vida não cansa? Vai para cá, deixa o microfone lá, vai para cá. Meu Deus do céu. Você acha que a vida não cansa? E você está errado de descansar na sua caminhada? Não. Mas botaram na sua cabeça que você não tem que ter descanso, que você é uma máquina, que você tem que fazer tudo, que você não pode parar. Só que daí você cai doente, o bonitão que mandou você não parar, está lá gozando saúde. Que conversa é essa? Vamos dividir a carga, vai dar na hora de nós dar uma pausada. Jesus parou. Como assim, pastor? Jesus parou quando ele chega no poço de Samaria. Daí a Bíblia aí que você vai ver, entra na Samaria, diz a palavra de Deus que ele se cansou e sentou. Se Jesus, que é Deus, sendo homem, ele cansou, quem é você para dizer que não cansa? É por isso que ninguém vai bater no seu desânimo de cansaço. Ninguém sabe por quê? Porque quem se cansa não é fraco. Quem se cansa é porque está guerreando todos os dias. Você está cansado, cara. Só que você criou uma coisa dentro do peito que você tem que sair igual louco. Eu tive 2 pães na saúde aí que o Senhor ministrou. Falou: Ixi, eu não te fiz máquina. Você se cansa. Agora você entrou numa paranoia que você tem que virar 24 por 48, 60 por 50, que você tem que ir, você tem que ir. Ei, as coisas vão ficar. Mas você não vai aguentar. A Bíblia nos ensina que nós temos que parar, repousar, parar e entender. A Bíblia diz que quando Elias entra no deserto, ele se cansa, ele cai no chão porque ele não aguentava mais. A mesma Bíblia diz que o anjo chega perto dele e diz: Elias, come pão, bebe, Elias, se põe de pé, porque grande é a sua caminhada. Você está trabalhando para deixar a gente descansar. Chegou o tempo de falar: ou você trabalha, ou nós matamos mais 2. Fala para a pessoa que está descansando e fala assim: ó, eu tenho cara de mundo lá. Então você vai montar no inferno, não aqui. Porque eu não nasci para carregar ninguém. Diz que comigo só vem corpo, alma, espírito e o Espírito Santo que está sobre mim. O tempo de favor acabou. Porque as pessoas não querem favor, elas só querem chupar o que você tem. Aí você fica desgastado, sem energia, sem nada.
vida. Uma pessoa inteligente escutando um certo pastor, que ele comparou a gente como se fosse energia de casa. Sabe a energia da sua casa? Por que você... Eu aprendi com esse pastor. Que lição? Sabe por que tem um quadro de disjuntor dentro de casa? Tem gente que entende um pouquinho. Por que tem um quadro aqui? Para que se der um problema dentro, desarma fora. É muito espiritual, né? Vamos de novo. Para que tem um quadro disjuntor, meu irmão? Você não percebeu que quando você vai ligar algo na tomada que sobrecarrega a energia daquela casa, o que é que acontece com o disjuntor? Mas sabe por que ele desarma? Porque tem tomada que está sobrecarregando a energia daquela casa, e a casa não está aguentando, e a tomada está lá. Aí hoje Deus me traz aqui para mostrar para você qual é a tomada que está sobrecarregando a tua casa. Tem coisa ligada na sua casa que carrega demais. Pode ver que tinha ambiente que tinha luz, agora tem ambiente que não tem mais luz. Aí sabe o que faz, Luna? Você quer correr lá no disjuntor e você faz o quê? Quando você vira as costas, ele faz o quê? Porque não adianta você querer ligar o disjuntor se não arrancar a tomada. Você tem que tirar a tomada e dizer: aqui não, nessa casa você está sobrecarregando. É tempo de sangue. Tem gente que tem que ser desligado, senão vai faltar a luz toda hora. Mas não quer dizer que queimou. A esperança de Deus não quer dizer que queimou. Se eu consertar, eu vou ter um disjuntor de novo. Vamos ver se pega essa agora. Toda casa com eletricidade, ela teve o que? Uma estrutura. Só que a estrutura, foi lá longe. A estrutura daquela casa é para comportar certo nível de eletricidade. Então não adianta querer enfiar um monte de coisa dentro de casa, porque a sua casa nunca tem estrutura. Para de enfiar coisa dentro de casa. Ei, mas pastor, eu quero usar um chuveiro de 7.500 amperes. Mas você está com fio de 5 milímetros, 6 milímetros. Você não tem fio de 7, de 8. Como é que você quer colocar um chuveiro que não comporta? Volta para pequena, porque é ela que vai te banhar. Qual que é a estrutura da sua casa? Para mim aprender isso, eu queimei 10 chuveiros. Eu estou doido para tirar uma folga, eu queria tirar umas férias. Vou para lá com os meninos, eu preciso tirar umas férias. Mas, há uns 20 anos atrás, se você falasse isso, sabe o que a igreja falava? Nossa, pastor, o diabo não tira férias. É por isso que a vida dele é uma férias. É por isso. É tempo de você olhar para dentro de casa. O que está plugado na sua tomada? O que está arrancando a sua energia? E se você não entendeu, o que eu falei é uma fantasia sobre eletricidade, para trazer você para o reconhecimento de saber que tem gente plugada na sua tomada, que está sugando a sua energia, que está tirando a sua energia, ou tem algo que está grudado em você, que está tirando a tua energia. Deus vem te trazer nessa casa hoje, para você parar e falar: Senhor, despluga aquilo que não é para estar em mim.
Fala, eu preciso parar na minha caminhada. Êxodo capítulo 16, não abre não, do 22 ao 30, depois se você quiser abrir. Diz que o Senhor preparou um maná para que eles recolhessem o maná de domingo a sexta, para que houvesse o Shabbat Shalom, Shabbat Shalom, Shabbat, ele nada mais é do que o verbo descansar. Lá no Egito, Deus já olhava para o povo e dizia: vocês vão colher até sexta-feira, mas colhe dobrado, porque no sábado eu quero vocês descansando. Mas a quem não ouvia e queria colher mais do que o Senhor mandou. E a Bíblia diz que quando você faz aquilo além do que o Senhor tem falado, apodrece na tua vida. Não é mais nem menos, é exatamente o que Deus está falando. Pastor, quer dizer então que eu tenho que descansar no sábado? Não, porque o Senhor se mostrou o Senhor do sábado, Jesus Cristo. Então o Senhor é o sábado na segunda, o Senhor é o sábado na terça, o Senhor é o sábado na quarta, Ele é o sábado no quinta, Ele é sábado todos os dias na sua vida. Tempo de parar e descansar. Por que eu falo que aqui só tem 2 cultos, domingo e quarta? Não é para você xeretar outras igrejas, é para você ficar em casa, porque depois vem todo mundo atrás do pastor e vai, pastor, não tem culto aqui, mas não adianta nada, tem culto lá, 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 tem culto lá. Aí aparece para mim e fala: pastor, é errado eu ir em outra igreja? Também não é errado você entrar no quarto e orar, também não é errado pegar na mão da família e chamar a oração, também não é errado profetizar na vida dos seus filhos, também não é errado. Dizer o quê? Estás descansado. É tempo de tirar um pouquinho de tempo e olhar para as coisas mais valiosas da tua vida. Quem é mãe? Levanta a mão. Chega de olhar filho dos outros. Você pode, você deve. Amados, a primeira coisa para você se alinhar com Deus é o quê? Parar de ajudar os outros um pouco. Você não percebeu que tem gente na folga? Já acostumou a buscar refúgio em você. Acaba o açúcar, já sabe onde tem o açúcar. Só que não quer o trabalho, só quer o açúcar. Acaba arroz, irmã Nayara, acabou meu arroz, acaba esse mês, acaba mês que vem, mas o trabalho não aparece, uma força de vontade não aparece. Agora eu vou profetizar para você assim: para de dar o arroz, hein? Porque se ele continuar assim, a culpa é sua. Está saindo do altar isso aqui fresquinho, para. Dá para quem realmente está necessitando e que quer uma mudança de vida, não para quem acostumou. Eu não sei que livro que é, me ajuda. Aonde que diz: se você quer, eu vou chegar lá, vou falar agora. Deixa eu acabar. Tem gente que se cansa de tudo. Você sabia que tem gente que cansa até de ver eu pregar? De ver ele pregar, Tem gente que cansa. Dá uns 10 minutos para acabar o culto, como é que você quer essa cara de comichão, velho? Parece um possuído. Estava crente até os 10 minutos de acabar o culto. Quando chegou no horário, aí o mistério é ao contrário. E a palavra pode estar pegando fogo. Mas já deu meu horário. Jesus, dá um time aí. Acabou. Ordem de decência. Só para a igreja. Para festinha não. Para o filme não. Para o Big Brother não. Para as coisas do mundo não. Só para a igreja.
assim, meu irmão, tu quer ver o cão manifestar? Passa 10 minutos. Meu Deus. É desse jeito. Porque só aqui que tem regra. Fora daqui. Fala a primeira coisa. Eu vou cuidar mais de mim. Ó, parece que vejo morcegos caindo agora. Vão tudo morrer por falta de sangue. Eu estou vendo morcegos cair, mano. Eu estou vendo verdadeiros Drácula já começando a correr. Não vão achar mais a sua jugular, acabou. Você não percebe que tem gente que empresta o crédito e fica sem crédito para ele? Se o crédito é seu, é seu. Arrume um crédito para você. Se a pessoa quiser dar tudo bem, mas ela não pode reclamar nunca na vida. Agora, quando o filho pede, e às vezes o filho bonzinho, não vai de filho tranqueira não. Eu não tenho, mas você teve do vizinho. Tem gente que na cesta básica, e dentro da cesta básica tem o melhor da terra, mas não compra a mesma bolacha pro filho, da bolacha boa pro filho do vizinho, mas não compra a bolacha boa pro seu filho. Eu vou acabar. Hoje está processão de vou acabar. É Jesus, aleluia. Fala, é tempo de eu cuidar de mim. Se eu morrer para minha casa, você não sabe o tamanho do prejuízo que eu vou dar. O filho mais novo é 2 anos e 9 meses. Até chegar no mais velho, eu tenho uma quadrilha de criança. Você viu como é que a mente falou quadrilha? A pessoa que era bandido. Eu sou pai do bandido, não? É, fala 4 então. 4 é ótimo. É a mente da gente que é assim. É a mente da gente que é assim. Tem até pastor imitando a abelha agora ultimamente. Feio isso. Mas amém, né? Vocês não dizem alguma coisa que aconteceu. Primeira coisa, eu vou cuidar? Segunda coisa, eu vou parar um pouco na minha caminhada. Trabalha a semana toda que nem doida. As crianças veem você assim, ó. Tem pai e mãe que devia chamar vulto. A criança só vê assim, ó. Você viu seu pai? Não. Mas eu vi uma sombra, mãe. Você viu sua mãe? Não. Mas eu acho que ela passou aqui. Meu Deus, é bom. E aí quando pega o final de semana, cuida dessa desgraça de celular. E nem olha para a cara dos bichinhos. Eu te convido a tirar o domingo. Eu parei, não vou fazer mais nada domingo. Eu vou ficar com a minha família. Mas escolha minha, cada um escolhe o dia que quiser. Terceiro, uma coisa que cansa também, sabe o que é? Ministério. Quem acredita que ministério cansa? Cansa, irmão. Sabe o que cansa? Você escuta a vida toda dizer que Deus vai fazer e não faz na sua cabeça. Tem uma hora que cansa. Cansa. Se eu não me engano, Davi, em Salmo 106, que é a autoria dele, ele diz assim:
escrito lá, foi Davi que falou: cansei do clamar. Tem hora que cansa, porque você vem na igreja e você vai se colocando ali, desgastando a fé, e isso cansa de verdade. Olha só que legal, abre aí. Evangelho de Marcos, capítulo 6, versículo 30, rapidinho. Olha o que Jesus fala no Evangelho de Marcos para os discípulos. É Jesus falando para os discípulos. Escuta. E os apóstolos juntaram-se a Jesus e contaram-lhe tudo, tanto o que tinham feito como o que tinham ensinado. E ele disse-lhes: Ele quem? Jesus, irmão, vai, continua. E ele disse-lhes: vinde vós aqui à parte, a um lugar deserto, e repousai um pouco. Fazer o quê? Se Jesus mandou eles parar, por que você não quer parar um pouco? Conquistou muitas propriedades na zona norte de São Paulo. Viveu para os filhos e para os netos. Quando estava tudo construído e mais criado, de 3 AVC e 2 infartos. E morreu sem sequer desfrutar de nada que ele fez. Ele vai ganhar de mim, sabe o quê? Instrução. Bom caminho. Ele vai ter um pai que vai ser um exemplo na vida dele. E tudo que eu fizer para ele estudar, eu vou fazer. Mas dá? Quer uma prova agora? Tem alguma coisa que você guardou com carinho, dá na mão do seu filho. E depois de 30 dias vai dar uma olhada. Porque os grandes patrimônios são derrubados. Patrimônios que um homem só fez, mas que 10 derrubaram. E os 10 não são capazes de construir de novo. É tempo de você dar uma parada. Não para a fé, fé não se para. Mas é tempo de você pegar a tua fé, teu ministério e falar: Senhor, o que o Senhor quer de mim? Sabe por que tem pessoas nessa igreja que moram longe de me congregar aqui? Não é porque não tem igreja perto, não é porque não tem um pastor abençoado perto. Até tem. Mas sabe por que eles vêm para cá? Porque eles sabem que aqui é um lugar onde foi. E o lugar que você é alimentado faz a diferença. Outra coisa que você deve te cansar muito é fazer o bem, né? Tem hora que você fala assim: nunca mais na vida eu vou ajudar ninguém. Nunca mais na vida eu quero saber de ajudar alguém. Nunca mais na vida eu quero saber de... Não, eu não faço mais nada. Eu venho na contramão disso, dizendo para você: não pare de fazer o bem. Não pare, porque o Senhor é teu Deus. Ele não é Deus dos ingratos, mas Ele é Deus daqueles que continuam fazendo bem. Não importa se as pessoas não reconhecem, continue sendo quem você é. Abre aí rápido você tá bom. Gálatas capítulo 6. Que agora tem que encerrar, tem que acabar rápido. Gálatas capítulo 6. Mas escuta, você vê que eu estou pregando, expondo o texto para você, não estou expondo? Para não falar que veio fantasia daqui. Gálatas capítulo 6. Agora eu te peguei, hein? Gálatas capítulo 6. Vai, Sidney, abre alguém mais rápido aí. Gálatas capítulo 6. O evangelista se perdeu aqui. Alguém abre aí, Gálatas capítulo 6. Meu Deus, que pressão! Ah, Jesus, o que eu vou fazer, pastor? Eu não sei. Fugiu da Bíblia. Quem abriu? Levanta a mão. Vai, Nayara. Gálatas, lê. Gálatas, você não sabe ler? Não, mentira, não sabe. Sabe ler? Ah, mãe me defendeu, não. Por isso tem que dar valor para ela. Essa aqui defendeu você, não foi ela. Você lê? 9 e 10, versículo 9 e 10. Você viu como é que é prova? Quando eu falei que ela, quando eu ataquei ela, você viu que ele defendeu? Estou brincando, você tem que ser
Mas nenhuma amiga pulou, nenhuma irmã. Quem pulou?